Então fala pessoal, vamos para mais uma aula, mais um bloco de aulas, dessa vez tratando sobre mecanismos de coesão. Mecanismos de coesão. Mas olha, antes de a gente iniciar e explanar qualquer coisa aqui no quadro sobre mecanismos de coesão, é necessário que nós saibamos qual é a diferença entre coesão e coerência, porque muita gente não sabe, termina se confundindo nas questões, né? Então, eu vou colocar aqui no quadro, mas resumidamente, coesão é a ligação estrutural entre as partes de um texto. Essas partes podem ser frases, podem ser orações, podem ser parágrafos, podem ser períodos. Então, o texto ele vai estar conectado estruturalmente por processos relacionados à coesão textual, por mecanismos de coesão. Já na coerência, eu tenho uma ligação também. Só que a ligação da coerência é uma ligação lógica, de ideias. Um texto que é coerente, ele é lógico do início ao fim. O texto incoerente, ele vai quebrar essa lógica no meio do caminho, né? Então eu teria um texto incoerente, um texto que não faz sentido, né? Bom, beleza. Então eu venho para cá fazer essa diferença. Qual a diferença entre coesão e coerência, né? Então vou colocar aqui, olha, coesão é diferente de coerência, certo? São coisas diferentes. Aqui eu tenho uma ligação estrutural entre as partes do texto, as partes de um texto. Isto é a coesão. E claro, a gente vai comentar como isso acontece, o que é que a gente faz para estabelecer essa coesão, né, essa ligação estrutural. Já quando nós falamos de coerência, nós temos aqui uma ligação lógica de ideias, uma ligação lógica entre as partes de um texto. Então, quando há uma ligação lógica entre partes de um texto, eu tenho a chamada coerência. Então, vou colocar 3 pontinhos, porque é o restante aqui. Ligação estrutural entre partes de um texto, ligação lógica entre partes de um texto. Se não houver essa ligação lógica, o texto deixa de fazer sentido, o texto vai ser incoerente. Mas o nosso foco nessas próximas aulas é na análise da coesão. Quais são os mecanismos para estabelecer a coesão? Bom, eu começo dizendo o seguinte. A coesão, deixa eu passar um traço aqui, ela se divide em 2 tipos. A coesão sequencial e a coesão referencial. Olha só, coesão sequencial e a coesão referencial. E como é que é isso? Bom, eu acho que os próprios nomes aqui já dão a pista do que seria cada uma. Quando eu falo de coesão sequencial, eu estou falando no processo em que nós usamos palavras ou expressões para dar sequência ao texto. Sejam essas palavras preposições, conjunções, expressões conectivas entre parágrafos, não é? Quando você utiliza um determinado texto, você vai escrever um determinado texto dissertativo. E aí, naquele texto dissertativo, você escreveu um parágrafo e você quis acrescentar uma nova informação sobre aquilo que você estava comentando no próximo parágrafo. Então você pode dizer, além disso, certo? Esse além disso, ele dá continuidade à tua ideia, ele dá sequência ao que você vinha trabalhando. Por isso a coesão é chamada de sequencial, né? Coesão sequencial. Já na coesão referencial, eu tenho o uso de pronomes, o uso de advérbios, que vão, o uso de palavras sinônimas, que vão retomar
retomar o que já estava sendo dito no texto, né? Ou alguma palavra que foi utilizada no texto que eu não queira repetir, eu não quero repetir aquela palavra. Então o que que eu fiz? Utilizei um determinado pronome, um determinado advérbio para não repetir aquela palavra. Então, essa é a coesão referencial. Me referi ao que eu já havia dito. Só que a coesão referencial, ela não precisa ser apenas sobre aquilo que já foi dito. Eu posso utilizar uma palavra para fazer referência ao que será dito. É possível isso. Ou eu faço referência ao que já foi dito, ou faço referência àquilo que será dito, né? Isso vai ser coesão referencial. Só que é o seguinte, a coesão referencial, ela vai se dividir em dois tipos. A coesão referencial anafórica e a coesão referencial catafórica. Tudo bem? Coesão referencial anafórica, coesão referencial catafórica. E aí eu tenho o seguinte, veja. Vou colocar aqui exemplo de coesão referencial anafórica, também chamada de anáfora. Olha, anáfora ocorre quando você utiliza qualquer palavra, qualquer termo, para fazer referência ao que já foi dito. Então vou colocar aqui, ó. Referência ao que já foi dito ou mencionado. Eu posso ter mencionado uma determinada palavra, né? Tudo bem? Referência ao que foi dito ou foi mencionado. Isso é anáfora, é a referência para trás. Então observe um exemplo para que você entenda. Eu encontrei Maria e a convidei para jantar. Eu encontrei Maria e a convidei para jantar. Então observa que nós temos aqui este pronome, isso aqui, ó. Opa, e a convidei. Esse A não tem ali não. Não sei por que apareceu aqui não. Vamos lá. Eu encontrei, olha o I faltando aqui. Ih, esse piloto parece que está quebrado, né? Eu encontrei Maria e a convidei para jantar. Tudo bem? Então eu tenho aqui um pronome A, um pronome oblíquo átono, que está retomando que palavra mesmo? A palavra Maria, o nome próprio Maria. Então observa, este pronome ele faz referência a algo que já foi citado nesta nossa frase, nesse nosso período, nessa nossa oração. Então, eu encontrei Maria e a convidei para jantar. Esse A retoma a palavra Maria. Se retoma, eu tenho um caso de anáfora. Olha, para que você não esqueça o nome anáfora, você lembra anterior. Anáfora anterior, referência para trás, referência anterior, né? Tá aqui, olha, anáfora, referência ao que já foi citado, né? Maria apareceu antes no texto e esse A foi colocado posteriormente. Beleza. Vou colocar aqui outro exemplo, olha. Outro exemplo de anáfora, de forma diferente, se eu utilizar pronome, vou dizer assim, olha, eu moro no Recife. Eu moro no Recife. Aqui. Há muitos espaços para diversão, sei lá, só estou colocando assim, né? Aqui há muitos espaços para diversão. Então, o que eu fiz aqui, olha?
Eu moro no Recife, aqui há muitos espaços para diversão. O que é que eu fiz? Utilizei um advérbio. Esse advérbio está retomando que palavra? A palavra Recife. O nome próprio aí, Recife. Então, da mesma forma que aqui a referência foi feita para trás, referência anterior. Se é uma referência anterior, mais uma vez eu tenho um caso de anáfora, também chamada de coesão referencial anafórica. Coesão referencial anafórica ou simplesmente anáfora. Entendido isso? Então, o que eu vou fazer? Vou apagar aqui, porque eu preciso de espaço. Vamos lá. Continuando, nós temos agora a chamada catáfora ou coesão referencial catafórica. Aí, olha, catáfora. Não lembra não a palavra catapulta? O que era catapulta? Era uma arma de guerra da Idade Média em que se colocava algo aqui e a catapulta jogava para frente, não era para trás. Eu estou aqui, olha, eu estou acionando a catapulta, ela vai voltar? A bala vai voltar? Aquilo que ele colocou lá para ser jogado vai voltar? Não, vai para frente. Então, catáfora, catapulta, para você não esquecer, beleza? Então, catáfora é a referência a algo que ainda será citado. Referência a algo que ainda será citado, né? Isso é o que nós chamamos de catáfora. Catáfora, referência a algo que ainda será citado. Beleza? Exemplo de catáfora. Vou colocar aqui, olha. Desejo a você isto. Muita felicidade. Desejo a você isto. Muita felicidade. Então o que eu fiz? Utilizei um pronome, o pronome isto, para fazer referência a algo que eu ainda iria citar. O que eu citei? Muita felicidade. Eu desejo a você isto. Isto o quê? Muita felicidade. Como esse pronome faz referência a algo que eu ainda iria citar, esse é o processo chamado de catáfora. Então tá aqui, olha. Catáfora. Beleza, outro exemplo. Exemplo número 2 de catáfora. Vou colocar assim, olha. Tenho certeza de que era ele. Ponto. Foi João mesmo que eu vi. Tá aqui, olha. Tenho certeza de que era ele. Foi João mesmo que eu vi. Então, olha, o pronome ele está fazendo referência a quem? A João. Eu não havia citado João antes, né? Tenho certeza de que era ele. Foi João mesmo que eu vi. O pronome ele está fazendo referência a João. João ainda não havia sido citado nesse meu fragmento, então com certeza eu tenho também catáfora. Referência a algo que ainda seria citado. Então você observa que os processos de coesão textual, eles fazem, né, com que o texto ele se torne conectado. Isto é, as partes, na verdade, do texto estejam conectadas.
né? Essa parte está conectada a essa porque este pronome fez referência a essa parte. Da mesma maneira aqui, olha, uma oração está conectada a outra porque este pronome fez referência a essa palavra que está nessa nova oração. Lembrando que nós temos duas orações aqui, olha, tenho certeza de que era ele, ponto. Próxima oração, foi João mesmo que eu vi, né? Na verdade eu tenho mais de uma oração aqui, né? Eu tenho dois períodos, aqui eu estou ligando períodos porque eu tenho certeza, é uma oração, porque eu tenho um verbo, né? De que era ele a segunda oração. Então, na verdade, esse ponto aqui está separando, ele não está separando orações em si, né? Está separando períodos que são conjuntos de orações. Mas essa separação aqui, ela é conectada não pelo ponto, mas pela referência que este pronome faz a esse substantivo aqui, uma referência que nós chamamos de catáfora ou referência anafórica, coesão referencial anafórica. Então, veja, essa conexão, aí você me pergunta, ei Tiago, mas a coesão, você disse que era algo estrutural, mas ela não constrói também uma ideia? Constrói uma ideia no texto. A coesão ajuda no processo de coerência, mas ela não é determinante. Então, beleza, a gente viu aqui anáfora e catáfora e eu queria que você visse comigo agora em slide mais mecanismos de coesão. Vamos ver. Mecanismos de coesão, né? Vamos ver como é que funciona isso. Vou pegar minha canetinha, olha aqui, mecanismos de coesão, vamos passar. Coesão por referência, coesão por referência. Então, o exemplo aqui, olha, João Paulo II esteve em Porto Alegre. Aqui, ele disse que a igreja continua a favor do celibato. Então, a coesão por referência, ela foi construída aqui com o uso do pronome ele, né, pronome do caso reto nesse caso, que se refere a João Paulo II. João Paulo II, tá aqui, né? Então, é uma coesão por referência. Aí você vai me perguntar, ei Tiago, que tipo de referência é essa? Bom, existem dois tipos de referência. A coesão referencial anafórica, deixa eu pegar o vermelho aqui, olha, anafórica, que é feita para trás. E a coesão referencial catafórica, que é feita para frente. Então aqui eu tenho, olha, vou colocar a letra A de anáfora, deixa eu mudar a cor aqui, olha, anáfora é para trás, tudo bem? E eu tenho aqui o C de catáfora, que é feito para frente, antes e aqui para frente, certo? Então, olha, anterior, referência anterior, o A de anterior, certo? De anáfora. E aqui referência para frente. Lembra da catapulta? Catapulta, referência para frente, catáfora. Beleza? Então o que é que acontece aqui? Você já percebeu, a coesão referencial ela é feita ou por anáfora ou catáfora. Nesse caso, ele utilizou o pronome ele para fazer referência a algo que já havia sido citado. E nesse caso, João Paulo II. Então o que nós temos aqui é uma referência anafórica. Veja o que se diz aqui na observação. Aqui retoma, sim, faltou destacar isso, né? O pronome aqui, olha, deixa eu pegar aqui minha canetinha. O pronome aqui não, o advérbio aqui, né? Faz referência a quem? Porto Alegre, tudo bem? Então, referência anafórica também, porque primeiro foi citada a palavra Porto Alegre e depois, com o advérbio, fez-se referência. Então, João Paulo II esteve em Porto Alegre, aqui onde? Em Porto Alegre, ele, João Paulo II, disse que a igreja continua a favor do celibato. Então, aqui retoma Porto Alegre e ele retoma João Paulo II por um processo chamado anáfora, ou coesão referencial anafórica. Coesão referencial anafórica. Muito importante isso aqui. Vamos lá. São elementos de referência os pronomes ele, ela, o, a, lhe, todos fazem referência. Possessivos, meu, teu, seu, etc. Né? Feminino também, minha, tua e sua. Demonstrativos, este, esse e aquele, né? Faltou uma vírgulazinha aqui. Olha, este, esse e aquele. Lembrando os plurais também e os femininos, né?
esta, essa, aquela e os plurais também. Beleza? Faltou também o pronome aquilo, né? Porque por isso que está etc. aqui. Aquilo também vai funcionar como um pronome demonstrativo que é utilizado para referência. E os advérbios de lugar, aqui, ali, acolá, né? Etc. Coesão por elipse. Tiago, o que é elipse? Elipse é uma omissão. Eu vou deixar um termo implícito, escondido. Então, por favor, anote aí. Elipse é uma omissão. Então, exemplo. João Paulo II esteve em Porto Alegre. Aqui disse que a igreja continua a favor do celibato. Então, olha, aqui eu tenho uma omissão. Ele coloca o verbo dizer na terceira pessoa do singular, mas ele não coloca nesta oração quem foi que disse. Isto é, aqui disse que a igreja continua a favor do celibato, certo? Quem foi que disse? Ele, João Paulo II. Tá aqui, olha. João Paulo II disse que a igreja continua a favor do celibato. Para não repetir a expressão João Paulo II, nem utilizar pronome, apenas houve uma elipse do nome João Paulo II. Tudo bem? Então tá aqui, olha. Ao ler o segmento, o leitor se depara com a forma verbal disse e para interpretar seu sujeito tem que voltar e descobrir que é João Paulo II, beleza? Então nós temos aqui a referência, né, por elipse, coesão por elipse. Coesão lexical por sinônimo, isso aqui é bem interessante, né? João Paulo II esteve em Porto Alegre. João Paulo II esteve em Porto Alegre. Na capital gaúcha, olha só, que capital gaúcha é essa? Vou destacar em azul aqui embaixo, olha. Capital gaúcha é Porto Alegre. O Papa disse que a igreja continua a favor. Quem é o Papa? João Paulo II, né? Então, há palavras que são sinônimas. Capital gaúcha é sinônimo de Porto Alegre. Papa é sinônimo de João Paulo II. Então, Porto Alegre é igual a capital gaúcha e João Paulo II é igual a Papa. A substituição de um nome próprio por um nome comum se processa muitas vezes mediante a antonomásia. A substituição de um nome próprio por um nome comum se processa muitas vezes mediante a antonomásia. O que é antonomásia, Tiago? É uma expressão que substitui uma palavra e essa expressão ela nomeia aquela determinada palavra de forma muito específica, né? Então é bem fácil lembrar disso quando a gente fala assim, Pelé é o rei do futebol. A expressão o rei do futebol é uma qualificação de Pelé, só que é uma qualificação específica de Pelé. Ninguém é o rei do futebol, o único é Pelé. A Cidade Luz, bom, Cidade Luz não é Fortaleza, não é Maceió, Cidade Luz é Paris, então é uma expressão específica para designar Paris. Então trata-se de um recurso que expressa um atributo inconfundível, tá aqui, olha, atributo inconfundível de uma pessoa, de uma divindade, de um povo, de um país ou de uma cidade, tudo bem? Veja os exemplos. Castro Alves, o poeta dos escravos. Gonçalves Dias, o cantor dos índios. José Bonifácio, o patriarca da independência. Jesus Cristo, o Salvador, o Nazareno, o Redentor. Aquiles, o herói de Troia. Lembrando que a palavra Troia apareceu com acento aqui, mas não tem mais acento. Ih, vamos cortar esse acento aqui? Olha, cortei o acento. Cadê? Não cortou? Não cortei o acento? Deixa eu ver aqui. Não quer cortar, por quê? Rapaz, o que é isso? Deixa eu pegar aqui, olha, pra gente cortar. Cortar aqui com preto. Pronto, cortei. Não há mais acento. Aqui. Ih, ficou horrível isso. Olha, você já sabe que não há mais acento, né? Vou cortar aqui com vermelho para destacar. Olha, cortei. Não há mais esse acento. Beleza? Então o que é que acontece? Temos Dom Quixote, o cavaleiro de triste figura, da triste figura. Jerusalém, o berço do cristianismo. Egito, o berço dos faraós. José de Alencar, o autor de Iracema, né? Recife, a Veneza brasileira.
Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Qual mais? Paris, a cidade luz, e assim por diante, né? Coesão lexical por hiperônimo. Muitas vezes, neste tipo de coesão, utilizamos sinônimos superordenados ou hiperônimos, isto é, palavras que correspondem ao gênero do termo a ser retomado. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra mesa e temos a palavra móvel. Isto é, mesa é um exemplo de móvel. Né? Móvel pode ser mesa, pode ser cadeira, etc. Então, a palavra móvel é um hiperônimo. Mesa é o que nós chamamos de hipônimo. Hipônimo e hiperônimo. Porque móvel é mais amplo do que mesa. Então, a gente pode trocar, de repente, escrevendo lá: a mesa estava quebrada e João insistia em consertá-la. O móvel tinha décadas abandonado. Havia décadas que o móvel estava abandonado. Que móvel? A mesa, né? Então, pode haver esse tipo de coesão. Faca, talher. Talher é o hiperônimo, é mais amplo, e faca é o hipônimo, é mais restrito, né? O exemplo de talher. Violão e instrumento. Instrumento é o hiperônimo, violão é o hipônimo, é um exemplo de instrumento. Da mesma forma, maçã e fruta. Fruta é hiperônimo, maçã é hipônimo, é um exemplo de fruta. Beleza? Vamos lá. Exemplo: acabamos de receber 30 violões elétricos. Os instrumentos deverão ser encaminhados ao departamento de música da universidade. Então, imagina dois períodos, né, num texto, e aí o autor ele começa lá dizendo: acabamos de receber 30 violões elétricos, os instrumentos deverão ser encaminhados ao departamento de música da universidade. Isto é, que instrumentos? Os violões elétricos, né? Então é isso aí, olha, instrumentos é hiperônimo, violões é hipônimo, é um exemplo de instrumentos. Vamos lá, coesão lexical por repetição do mesmo item. Olha, esse é um tipo de coesão mais comum, por exemplo, em poemas, em textos literários. Não pode ser comum se for um texto formal, né? Um texto não pode ser comum se for um texto dissertativo, por exemplo, para um concurso público. Então tá aqui: o Papa viajou pelo Brasil, o Papa reuniu nas capitais grande multidão de admiradores. Então essa repetição é mais literária, né? Tudo bem? Vamos lá. Último ponto. Coesão por substituição. A coesão por... repetiu aqui. A coesão por substituição, tá bom? É porque na verdade seria: a coesão por substituição consiste na colocação de um item no lugar de outro segmento. Então, olha só. O Papa é a favor do celibato, mas eu não penso assim. Isto é, esse elemento assim está, na verdade, substituindo isso aqui, olha. O fato de o Papa ser a favor... Deixa eu pegar outra cor. Eu queria, na verdade, a cor azul. Queria a cor azul. Deixa eu pegar aqui. Olha só. O fato de ser a favor do celibato é retomado, essa ideia é retomada pela palavra assim. O Papa é a favor do celibato, mas eu não penso assim, né? Então esse assim retoma a favor do celibato, né? O fato de o Papa ser a favor do celibato. O Papa ajoelhou-se, todos fizeram o mesmo que ajoelhar-se, ajoelhar-se. Então o mesmo retoma o ato feito pelo Papa. O mesmo retoma o ato feito pelo Papa. Então é uma coesão por substituição. Então existem diversas formas de coesão textual, né? Essas foram algumas delas. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua tratando sobre mecanismos de coesão. Até a próxima.